Então, nessa segunda carta, ele vai nos mostrar, no capítulo 2, que alguém precisa sair para o anticristo se manifestar, ok? Então, quem é que detém a manifestação do anticristo? Quem detém a manifestação do anticristo? É a igreja ou é o Espírito Santo? Então, nós vamos trabalhar agora em cima disso. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Vamos para o texto primeiro, ler ele todo e depois vamos trabalhar em cima dele. Olha aqui, ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, se referindo ao arrebatamento, ele diz: nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, ele diz, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, cartas falsificadas, supondo que tenha chegado o dia do Senhor, que é a tribulação. Ele vai dizer: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto que? A última coisa que ele falou, o dia do Senhor, né? O dia do Senhor, nesse caso, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, a tribulação não vai acontecer sem antes vir a apostasia. Existe uma confusão em cima dessa palavra que nós vamos hoje elucidar no nosso estudo, ok? Ele diz: e seja revelado então o homem da iniquidade. Primeiro vem a apostasia e depois o homem da iniquidade se revela, o filho da perdição. Ele vai dizer: a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se, ele diz, no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai dizer: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então observemos bem aqui alguns detalhes nesse texto que lemos. Vamos então trabalhar por partes, ok? Ele vai dizer o seguinte, né? Que ninguém venha enganar eles, que eles não pudessem se deixar enganar. Obviamente que na primeira carta Paulo já havia ensinado certo. Primeiro o arrebatamento acontece, depois a tribulação, ou seja, a igreja sai depois o dia do Senhor, que é a tribulação, se manifesta. O que Paulo está fazendo aqui é tratar de um assunto que eles já sabiam. Está só refrescando a memória deles, ok? Então, o falso ensino de que primeiro vem a tribulação e depois o arrebatamento não é um ensinamento correto. A própria carta está mostrando isso aqui para nós, viu? Isso aqui é uma paulada na cabeça do pós-tribulacionista. Não tem como ele explicar isso aqui, não. Ele está explicando que primeiro acontece a saída da igreja e depois sim a tribulação se manifesta. Porque nós vamos trabalhar aqui em cima de algumas palavras, alguns termos, ok? Ele diz assim: irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, que é o arrebatamento, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Vocês não devem se perturbar, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor, que é a tribulação. Ele agora vai dizer: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto o quê? O dia do Senhor, que foi a última coisa que ele falou. Se fosse aquilo, seria a nossa reunião com ele. Mas isto não acontecerá, ou seja, o dia do Senhor, ou a tribulação não acontece sem que primeiro venha a apostasia. O problema todo está em cima dessa pequena palavra aqui, apostasia. Porque essa palavra ela foi transliterada, não foi traduzida. Ela foi transliterada, e a transliteração é o seguinte: é quando você pega cada fonema daquela letra, daquele idioma, e tenta trazer para um fonema que fica pronunciável no idioma pelo qual ele pretende estar agora tentando alcançar. Então ele foi trocando as palavras, né? Apostésia ficou apostasia, para ficar melhor a pronúncia. Então foi transliterada, não foi traduzida, ok?
Agora, é importante você entender que as palavras vão ganhando vida ao longo do tempo, vão ganhando novos significados. E existem significados que vão mudando com o tempo. E o que a gente percebe aqui é que, por exemplo, apostasia ficou apenas como sendo saída da fé ou abandono da fé. Se eu falar assim, fulano se apostatou da fé, todo mundo vai pensar que, de fato, vai entender que alguém largou, abandonou a fé. Ninguém entende que apostasia possa significar outras coisas. Então, se pegou a palavra apostasia agora e rotulou-se ela simplesmente só se referindo àquelas pessoas que largaram a fé. Mas apostasia não quer dizer só isso. Eu vou te mostrar isso agora, que as palavras vão ganhando vida. Por exemplo, se eu falar para você aqui a palavra autópsia, o significado de autópsia, você vai me dizer o seguinte: pastor, autópsia é exame no morto, examinar um cadáver, não é isso? Agora, se a gente pegar a palavra autópsia e tentarmos aqui definir ela pelo radical, vamos ver? Auto é em si mesmo e psia, exame. Então, a autópsia é exame em si mesmo. Como que pode um morto examinar-se a si mesmo? Você não acha estranho a autópsia significar exame no morto? Se auto é em si mesmo e psia é exame, a autópsia seria exame em si mesmo. E um morto não pode se autoexaminar. Veja que não encaixa, o certo seria necrópsia. Necrópsia, exame no morto, exame no cadáver. O certo seria isso. É ou não é? Mas se eu falar necrópsia, todo mundo vai dizer, é autópsia, seu burro, porque todo mundo assumiu que autópsia é exame no morto. A mesma coisa aqui, a palavra apostasia. Ela não era usada apenas para abandono da fé, como em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Nesse caso, a apostasia ali é largar a fé, porque o contexto está mostrando que é de largar a fé. Mas nesse caso, a palavra aqui aparece isolada, só ela, dentro de um contexto que não está relacionado com o abandono da fé, e sim com que alguém tivesse detendo a manifestação do anticristo e que essa pessoa ou grupo precisasse sair. Então, não me parece que seja uma saída da fé, um abandono espiritual, mas me parece que é uma partida física. Vocês não estão entendendo? Uma saída física. Quando a gente bate o olho, a gente entende que alguém tem que sair para o anticristo se manifestar. E isso não se refere à saída espiritual, mas se refere a uma partida física. E eu não estou sozinho nesse tipo de pensamento. Nós vamos ver aqui, por exemplo, alguns estudiosos da língua grega. Vamos trabalhar aqui em cima, então, da palavra apostasia, o que ela pode significar. Então, o substantivo grego apostasia é usado apenas 2 vezes no Novo Testamento. Além de 2 Tessalonicenses 2:3, ocorre também em Atos capítulo 21, versículo 21, onde, falando de Paulo, é dito que você está ensinando todos os judeus que estão entre os gentios a abandonar ou se apostatar de Moisés. Nesse caso aqui é um afastamento espiritual. A palavra cabe, porque o contexto é esse. A palavra é um composto grego de apo e esteme. Assim tem um significado central, longe de, ou partida, ou saída. Pode ser. O léxico de grego de Lidel e Scott define a apostasia primeiro como deserção, depois como revolta, e depois, em segundo lugar, como partida ou desaparecimento. Gordon Lewis explica como o verbo partir, do qual o substantivo apostasia é derivado, sustenta o significado básico de partida, dizendo o seguinte, que o verbo pode significar remover espacialmente, ou seja, tirar alguém fisicamente falando. Também pode significar isso. É o contexto que vai definir. Então, a gente vai ver que Daniel Davy também disse o seguinte, é com plena certeza no estudo exegético adequado e com toda a confiança nas línguas originais que o significado de apostasia é definida como partida. Paul e Dan acrescentam o seguinte, a palavra grega para se afastar, tomada por si mesma, não significa apostasia religiosa ou deserção apenas. Não significa apenas isso. A melhor tradução da palavra é partir. O apóstolo Paulo se refere aqui a um evento definido que ele chama de partida, quando usa apostasia no texto que lemos, e que ocorrerá logo antes do início da tribulação.
Esse é o arrebatamento da igreja. Aí ele diz, assim a palavra tem um significado principal de partida e depende do contexto para determinar se é usado para significar partida física ou uma partida abstrata como partida da fé. Então a palavra apostasia ali vai ser definida pelo seu contexto e nós estamos vendo com clareza que o contexto ali é de que alguém ou um grupo precisa sair para que o anticristo se manifeste. Alguém está detendo a manifestação do anticristo. Alguém está detendo. E você vai ver que ele está esfregando na cara dos Tessalonicenses aquilo que ele falou na carta, na primeira carta, onde primeiro ocorre o arrebatamento da igreja e depois o dia do Senhor. É a mesma temática. Meu amigo. É a mesma temática, meu amigo. É a mesma temática. Aí, ele vai dizer o seguinte... Na LTT, olha só como está na tradução do texto literal. Essa Bíblia aqui é muito boa, viu? Diz o seguinte, que ninguém vos engane segundo alguma maneira, porque não será assim sem que haja vindo a retirada dos crentes. Primeiramente, e depois haja sido revelado o homem do pecado e o filho da perdição. Observe que o autor da LTT, ele usa a expressão aqui, haja vindo primeiro a retirada dos crentes. Porque a melhor tradução para apostasia naquele contexto ali é partida ou retirada. E nós sabemos que a retirada vai ser por meio de arrebatamento. E é bom prestar atenção no que eu estou falando. Eu não estou dizendo que a palavra apostasia significa arrebatamento. Preste atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando que a palavra apostasia significa arrebatamento. Mas eu estou dizendo que a palavra apostasia, ela significa retirada ou saída, é mais próprio. E a retirada ou a saída vai ser por meio de arrebatamento, porque Paulo revela isso na carta, na primeira carta. Amém? Vamos seguir aqui, ver a tradução da Vulgata Latina de Jerônimo. Quem está afim de ver aqui como é que está a palavra apostasia lá? Lá no século IV, eu peguei aqui no ChatGPT essa... ChatGPT é uma bênção, né? Ele diz o seguinte, a tradução latina de Jerônimo, conhecida como a Vulgata, por volta do ano 400, torna a apostasia com a palavra dissécio, que significa partida. Veja que Jerônimo coloca dissécio lá no latim, e dissécio é o mesmo que partida. Isso no ano 400, ó. A melhor tradução seria essa. Aí ele diz na Vulgata Latina assim, ninguém de forma alguma vos engane, porque não será antes que venha a partida primeiro. Ou seja, primeiro o arrebatamento e depois a tribulação. É massa isso aqui, viu, irmãos? E seja revelado o homem do pecado, filho da perdição. Então tem que haver a retirada, é obrigatório, senão não tem tribulação. Se você está esperando muito a tribulação aí e acha que a igreja vai passar pela tribulação, eu quero te dar uma boa notícia, ou má notícia, dependendo do teu ponto de vista. A tribulação não se manifesta sem que a igreja saia primeiro. É uma condicionante. É uma condicionante. Primeiro, a igreja deve sair. Aí sim o anticristo se manifesta, porque primeiro vem o anticristo e a tribulação vem logo em seguida. Porque coisa ruim traz consigo coisa ruim, né? Não é assim? Vamos lá. Vamos ver na Bíblia de Tindeio, de 1526, como está a palavra apostasia. Vamos ver? Que ninguém vos engane por nenhum meio, pois o Senhor não virá a menos que venha primeiro uma partida e seja revelado aquele pecador, o filho da perdição. Vamos ver aqui na Bíblia de Cleme, Bíblia inglesa também, que ninguém vos engane de forma alguma, pois o Senhor não virá a menos que venha primeiro uma partida e seja revelado aquele pecador, o filho da perdição. Outra vez, que ninguém vos engane. Agora a Bíblia de Teodoro Bessa, ele diz que ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá, exceto que venha primeiro uma partida e seja revelado aquele pecador, o filho da perdição. Explicando dessa maneira, entendemos claramente que o termo apostasia ali, ele se refere a uma partida, a uma retirada, que vai ser por meio de arrebatamento. E aí, irmãos, Paulo está relembrando a eles o que eles já sabiam.
Ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, ou seja, o arrebatamento, vocês não devem se mover. Nós exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, ele diz, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor ou a tribulação. Aí ele diz, e a partida foi algo que Paulo e seus leitores claramente tinham entendido, tinham um entendimento mútuo sobre isso. Todos dois sabiam dessa questão. Paulo diz no verso 5, vocês não se lembram, enquanto eu ainda estava convosco, eu costumava dizer essas coisas? Depois de Paulo refrescar a memória deles, dizendo que tinha que ter a retirada antes, e depois o dia do Senhor, a tribulação iria acontecer, o anticristo ia se manifestar, e a tribulação viria em seguida. Paulo não disse isso na carta? Primeiro a partida, depois o anticristo, depois a tribulação em seguida. Então, Paulo está relembrando eles do que havia dito antes na primeira carta. Esse era, então, um conhecimento que era de Paulo e dos seus leitores. Paulo só está refrescando a memória deles. Vocês não estão lembrados, não? Quando eu estava com vocês, eu não falava isso? Aí ele diz, seja o que for que Paulo esteja se referindo em sua referência à partida, foi algo que tanto os crentes de Tessalonicenses como ele discutiram em profundidade anteriormente. E nós vimos isso na carta. Se você não assistiu a primeira aula, assista, viu? Tá pegando fogo, viu? Você chegou aqui nessa aula da segunda carta e não leu a primeira carta de Paulo, não estudou comigo, procura aí no canal que tem, viu? Ele diz, quando examinamos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele praticamente, em todos os capítulos dessa epístola, fala do arrebatamento. Ele fala no capítulo 1, versículo do 9 ao 10, capítulo 2, versículo 19, capítulo 4, versículos 13 e 17, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Nessas passagens, Paulo usou uma variedade de termos gregos para descrever o arrebatamento. Não deveria ser surpreendente que ele use outro termo agora para se referir ao arrebatamento em 2 Tessalonicenses, como o Dr. House nos diz. A interpretação de apostasia, como sendo a retirada dos crentes, combina com o contexto da carta apresentado nos versículos 6 e 7. Agora, ele vai trazer algo interessante na mesma carta. Ele vai dizer que alguém está detendo a manifestação do anticristo, o que corrobora com a palavra apostasia como sendo retirada. É preciso que saia esse grupo, ou quem está detendo, para que o anticristo se manifeste. Se não sair, não acontece. Então, é preciso, não vai ter tribulação se a igreja não sair. Quem defende que a igreja passa pela tribulação está sendo muito inocente na sua interpretação de não entender que alguém precisa sair para o anticristo se manifestar. E esse alguém é a própria igreja que vai sair por meio de arrebatamento. Negar isso é negar uma interpretação coerente dos textos, conforme nós estamos trazendo até aqui para os irmãos. Então, ele vai dizer, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso, ou seja, o dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a retirada, e seja revelado então o homem do pecado, o filho da perdição. E no 6, ele vai dizer, e agora sabeis o que o detém. Agora por quê? Porque ele acabou de revelar. Ele acabou de refrescar a memória dos coríntios, dizendo, tem que ter a retirada, que vai ser por meio de arrebatamento. Já foi revelado isso na primeira carta, vocês não leram? E agora você já sabe o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E agora ele vai trazer um ensino mais robusto. No versículo 7 ele diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Agora ele fala com todas as letras que alguém tem que sair para o anticristo se manifestar. E ele diz, então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Então, quem quer ver o anticristo aí vai se decepcionar. Porque primeiro a igreja tem que sair para que o anticristo se manifeste. Quem tem fetiche no anticristo fica procurando, é fulano, é cicrano, é beltrano. Tem fetiche no homem. O homem não se manifesta se a igreja não sair. Dorme com essa aí. É preciso que a igreja saia. Então,
fica claro para nós que nós não vamos ver o anticristo, porque ele só se manifesta depois que a gente sair. Então, não adianta ficar procurando. A igreja deve aguardar o Senhor Jesus vindo dos ares. A igreja aguarda Jesus, a igreja não aguarda o anticristo. Quem aguarda o anticristo é o pós-tribulacionista. É ele que aguarda. Eu não, eu aguardo Jesus. É o que eu devo aguardar. É o que ele diz na carta, né? Então, vamos aqui trabalhar nessa questão. Você notou o paralelo impressionante entre esse verso e o verso 7 e 8, um pouco mais abaixo? De acordo com a sua sugestão, o versículo 3 menciona uma partida da igreja como acontecendo primeiro. E depois fala da revelação do homem do pecado. Nos versos 7 e 8, encontramos a sequência idêntica. O versículo 7 fala da remoção da igreja. O versículo 8 diz, então será o ímpio revelado, o iníquo revelado. Assim, o exame atento da passagem mostra uma unidade e coerência interna, se tomarmos a palavra apostasia em seu sentido geral de partida. Então, a partida aqui, ela realmente, ela corrobora com a ideia do arrebatamento acontecer antes e depois o anticristo se manifesta. Vamos trabalhar, então, quem é o detentor, então, da manifestação do anticristo. Irmãos, nós vamos ver aqui o seguinte. O que detém a manifestação do anticristo é o poder do Espírito Santo operando através da igreja. Por quê? Nós somos muito poderosos. Quando a gente chega num lugar e tem alguém endemoniado, a gente expulsa aquele demônio, ele vai embora. O poder da igreja é muito grande para curar enfermos, para ressuscitar mortos. Existe um poder muito grande operando em nós. Existe um poder dentro de nós que nos faz produzir 9 frutos. E existe um poder sobre nós que nos faz produzir 9 dons. Existe um poder. Jesus falou, e recebereis poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo. Então observe que existe um poder sobre nós. Então, esse poder opera desde o Pentecostes. Uma vez que a igreja saiu, esse poder deixa de operar sobre nós. O poder do Espírito Santo deixa de operar. E quando ele fala que aquele que agora o detém, a gente vai ver aqui algumas coisas interessantes. Agora sabemos o que o detém. O que o detém está no gênero neutro, tchukatekon, no grego, né? E aquele que agora o detém é masculino, o katekon. Isso se referindo ao Espírito Santo como pessoa. Nessa dispensação, ele age de forma exclusiva. Então, nunca houve uma dispensação assim, onde o Espírito pudesse habitar dentro e estar sobre nós. É algo único. Essa dispensação já dura 2000 anos, mas vai chegar um momento que ela vai terminar. É por isso que os convertidos da tribulação não são igreja, porque a dispensação da igreja termina com o arrebatamento. É uma dispensação única, onde o Espírito age sobre nós e dentro de nós. Como será o trabalhar do Espírito Santo na tribulação? Ele vai trabalhar convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas não da forma que é, agindo através da igreja com poder. Então esse poder todo que a gente carrega tem que ser afastado, senão o anticristo não se manifesta, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quando o sal for afastado, o mundo começa a apodrecer, e é a tribulação em si. Quando a luz for afastada, o mundo vai experimentar o seu momento de trevas, onde você vai ver os poderes do céu sendo abalados. Então observe que é necessário que a igreja saia para que o anticristo se manifeste, porque com a igreja aqui ele não poderia se manifestar. Nós poderíamos paralisar as obras dele. Nós teríamos poder para paralisar as obras dele. Se a gente paralisa as obras do diabo, quanto mais do anticristo. Esse poder tem que sair. A igreja é muito poderosa. Talvez você não saiba o tamanho do poder que você tem. Então, esse poder tem que ser afastado. E é o que aparece aqui. Então, o katekon, nesse caso aqui, é masculino. Se refere, então, normalmente a forma que se dirige ao Espírito Santo. Essa alternância entre neutro e masculino evoca um modo de se dirigir ao Espírito Santo. Ambos os gêneros são apropriados. Masculino por causa da personalidade do Espírito Santo e neutro por causa do substantivo pneuma. A gente pode ver isso em João 14, 26. Ele diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome,
esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo o que vos tenho dito. Aqui acontece o gênero masculino, também na expressão o Espírito da Verdade, da mesma forma no texto lá de Tessalonicenses. Então, a gente agora vai resumir o que acontece aqui, porque a igreja saiu, o poder do Espírito que está sobre nós, desde o Pentecoste, deixa de operar sobre nós. Vai deixar de operar sobre nós por quê? Porque a missão da igreja foi cumprida. A grande comissão terminou. Porque o poder veio para a gente testemunhar de Jesus. Uma vez que a gente terminou a nossa missão, esse poder que está sobre nós nos deixa. E o poder dentro de nós está com a gente para sempre. A unção dentro está para sempre conosco. E a unção sobre deixa de operar. Porque ela veio no Pentecostes e ela também vai no arrebatamento. Da mesma forma que veio, ela vai. Acontece duplamente. Aí, com esse poder que paralisa as obras das trevas sendo retirado, agora o anticristo pode se manifestar. É por isso que, para a tribulação acontecer, é preciso que a igreja saia. E esse poder que age sobre nós deixe de operar, porque senão o anticristo não pode se manifestar. Se a gente estivesse aqui, nós iríamos paralisar as obras dele. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Se a gente vai desfazer as obras do diabo, imagine do anticristo, que é o seu filho. Certamente que a gente iria paralisar. Por isso, esse poder tem que ser retirado.